Bom dia, Shabbat Shalom. Você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 5 de dezembro de 2020. Ontem eu usei um termo novo aqui, muita gente riu. Eu criei o neologismo pandefraude e algumas pessoas riram, insinuando que o correto é fraudemia, como se isso fosse uma lei e tivesse lá na Constituição um artigo exclusivo para tratar deste neologismo. Não, não é pandefraude, é fraudemia e só assim pode ser tratado o caso. Acontece que, para desgosto daqueles que riram, isso foi muito bem elaborado, com muita frieza, o que me caracteriza. Por quê? Porque eu usei do prefixo grego pan, que quer dizer tudo. Pois é. E tudo está basicamente assim hoje, e serve muito a propósito do que tenho a dizer neste belo sábado de dezembro. Os americanos se deram conta de que estão vivendo sim numa pandefraude. Mas mais do que isso, se deram conta, finalmente, de que a esquerda tem como único projeto de poder mudar os Estados Unidos, reformulá-lo, refazê-lo bem diferente do que pensaram os pais da pátria. Finalmente. Então, o lado bom dessa história é que a pandefraude acordou um monte de gente lá na América. Bem, acordou para a primeira e mais terrível realidade que eles vivem agora e nós vivemos há muito tempo. O Deep State, o Estado profundo. Os americanos de repente se deram conta de que o Estado profundo engoliu a todos, engoliu o próprio Estado. Ele é mais forte que presidentes, senadores, juízes e tudo mais. É, na verdade, quem determina todas as ações hoje que acabam incidindo sobre a vida do pacato cidadão em todos os seus âmbitos, por assim dizer. De forma resumida, o Deep State manda em tudo. E como isso aconteceu? Bem, aí me lembro de uns filmes que eu assistia quando pequeno, nos anos 70. Filmes, via de regra, classe Z, Y, X, algo assim. Eu gostava muito dos filmes classe Z, principalmente filmes de terror e suspense. Eram filmes basicamente com o mesmo roteiro. O sujeito estragava o carro, tinha o carro pifado perto de uma cidadezinha desconhecida, pequena, no interior. Bem, tinha que ir até a cidadezinha em busca de um mecânico e lá percebia coisas estranhas. Todo mundo se conhecia e todo mundo se comunicava, de forma que ninguém de fora percebesse. É como se aquelas cidadezinhas pequenas eram sociedades secretas. E, na verdade, nesses filmes eram, porque tudo acabava num grande salão, misterioso, esotérico, onde um só comandava a todos. Você já deve ter visto filmes mais ou menos assim. Pois é, o que está acontecendo na América é isso. Todo mundo hoje tem um líder secreto. Ou melhor, há um líder secreto para quase toda a população da América, quase. Isso porque a população foi, a cada nova rodada de benesses do Estado, auxílios para pobres, por exemplo, isso é só um exemplo, como Bolsa Família, foi ficando cada vez mais na mão do Estado. E uma vez que a população ficou à mercê do Estado, aumentou a burocracia e com ela o controle social. Vejam um exemplo que aconteceu conosco aqui. Quando começou o Bolsa Família,
foi necessário que o Estado desse mais empregos, porque uma vez que mais pessoas eram beneficiadas por uma renda de auxílio, mais pessoas eram necessárias para fiscalizar todo o processo. Bem, isso foi uma forma que o Estado encontrou de trazer mais pessoas para dentro do seu controle, nas duas pontas, o que recebia o auxílio e aquele que tinha que fiscalizar o auxílio. Assim o Estado foi inchando e todo mundo passou a trabalhar para ele. Claro, muito simples. Bem, o mosquito da dengue é outro exemplo. Quanto mais mosquito da dengue aparece em certos períodos do ano, em faixas sazonais, mais gente é recrutada para fiscalizar o tal mosquito, ou melhor, fiscalizar as pessoas entrarem nas suas residências para ver se existe água acumulada no vasinho, na lata, no copinho de papel, enfim. Não se acaba com o mosquito da dengue, ele volta a cada ano, porque a cada ano é preciso recrutar mais pessoas para o seu combate. Não estou dizendo que o mosquito da dengue não existe, é apenas uma comparação de como o Estado vai crescendo nas duas pontas. Vejam o caso, por exemplo, de algumas minorias que foram elevadas ao status de poder. Bem, não é preciso citar, nós já conhecemos bastantes minorias. Quanto mais se classifica ou se compartimenta um grupo de pessoas, mais se recruta outros grupos para ver se aquele grupo compartimentado está sendo respeitado em todas as esferas da vida. É isso. O Estado encontra fórmulas mágicas de valorizar o social para, na verdade, ir engolindo tudo e todos. Ele é um monstro que não para de crescer. E a sua fome é por poder, ele quer mais e mais poder. É preciso inchar, é preciso aumentar de modo incontrolável, para que todos fiquem dependentes desse monstro e todos sigam as suas ordens. Daí porque o sujeito que entra naquela cidadezinha percebe que todos estão fazendo alguma coisa sob um comando. E nesse caso, o comando não é o presidente da República, não é o Senado, não é a Câmara. São pessoas que, via de regra, não aparecem, mas são os que decidem sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente e até mesmo o nosso passado, quando também resolvem reescrever a história. A Pandefraude mostrou aos americanos de bem que eles estão nessa situação. O problema é que estava tudo indo muito bem para o grande monstro que crescia vorazmente. Até que chegou Donald Trump e jogou uma chave inglesa nas engrenagens do Deep State. Bem, essa frase não é minha. Quem está dizendo isso é a mídia alternativa, como o Federalist, como o Breitbart News, como Gatestone, por exemplo. Uma das frases que achei muito interessante nesse sentido diz o seguinte: em 2016 apareceu Donald Trump e emperrou a máquina do Deep State para consolidar seu poder em apoio à elite global. Sim, o Deep State estava misturando-se, transformando o partido, mais os grandes financistas de Wall Street, mais investidores estrangeiros, numa coisa só, a elite global, até que chega o Homem Laranja. A promessa de Trump era drenar o pântano e isso assustou os burocratas corruptos. Como resultado disso, o Deep State fez todo o possível para bloquear a presidência de Trump. Nenhum presidente foi obrigado a sobreviver a um ataque comparável ao do Deep State e seus aliados extragovernamentais a Donald Trump, como mídia,
a academia, as universidades, o mundo intelectual, Hollywood, a Big Tech, Wall Street e por aí afora. Trump enfrentou surpreendentemente todos eles e parecia estar ganhando. Eles tentaram conluio com a Rússia e o impeachment, mas nenhum deles funcionou. Então, com a ajuda da mídia, eles espalharam a fantasia de que Trump era o responsável pela pandemia do coronavírus e que não fez o suficiente para impedi-la. Então veio as eleições e os votos pelo correio e as máquinas dominam. Bem, agora, para furar tudo isso, a receita não é tão simples assim. Primeiro é preciso confiar que as cortes e a Suprema Corte em especial aceitarão todas as provas que estão sendo recolhidas já há algum tempo, desde o dia 4, pela equipe de Trump. Segundo, tentar, de algum modo, impor uma lei marcial caso este caminho não funcione, o que precisa, claro, de muito apoio dentro do Pentágono, principalmente. Mas, independente de tudo isso, que é, na visão de muitos, paliativo, o importante é furar esse estado profundo que a tudo domina. E aí, bem, aí é que está a pergunta dos americanos hoje. Como livrar-se do Deep State, já imediatamente, independentemente da vitória de Trump? A solução, evidentemente, não é simples. Mas para ter um mínimo de resultado, um mínimo de eficiência, ela deve partir exatamente dos mesmos princípios que geraram o motor do globalismo. Esses programas assistenciais que a todos abrangem. Muitos americanos hoje, principalmente os influentes, os formadores de opinião, já estão trabalhando com a possibilidade de ir na raiz do problema. E a raiz do problema tem muito a ver com o federalismo pensado pelos pais da pátria. Ou seja, dar autonomia aos estados, autonomia suficiente a recusar-se aos programas assistenciais federais. Por exemplo, isso é só um exemplo, mas tem gente já falando que é paliativo também. O ideal é o separatismo. Cada estado ser uma espécie de país autônomo e ter o poder de recusar programas federais, esses programas que a todos abrangem. Ter o poder, pelo menos, de decisão. Bem, por estranho que pareça, isso já foi tentado recentemente aqui no Brasil. Claro, a favor da esquerda, mas parece que deu certo. Por exemplo, o Estado de São Paulo, junto com o STF, que lhe deu o aval, o apoio e a força de lei, recusou-se a trabalhar em conjunto com o governo federal em várias questões, todas, claro, relacionadas ao Covidão, bem sabemos. Dória se tornou uma espécie de presidente do Estado, presidente de São Paulo. Bem, por enquanto isso está favorecendo a esquerda, mas futuramente, se um dia, quem sabe, os paulistanos colocarem um conservador no poder, poderá favorecer, sim, e muito, a população paulistana, que terá como recusar-se a esses esquemões do governo federal. Bem, é isso que estão tentando nos Estados Unidos, ou melhor, estão pensando e já manifestando, claro. A salvação do Deep State é a autonomia do Estado, torná-lo uma espécie de país, como disse. É uma aposta, mas é pelo menos lógica, plausível. Porque já que o Estado controla tudo, todas as nossas ações, até mesmo a forma como fazemos amor, o que comemos, onde vamos, o que assistimos e o que falamos, já que o Deep State chegou nesse poder
quase que absoluto sobre nós, uma das formas de nos preservarmos de algo ainda pior será essa: transformar não só o Estado em autônomo, mas cada município com direito de reger o seu próprio destino e as suas próprias leis. Por que não? É um caso a se pensar. Até depois.